Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV criada para iluminar os nossos dias. Como eu fico feliz, meus irmãos, em poder trabalhar com esse grupo maravilhoso de gente idealista, unidos pelo coração, para levar até o seu coração a mensagem amorosa do Mestre. E nós estamos, a TV Nova Luz, como nós sempre repetimos, é uma TV virtual, é uma TV, é um centro espírita virtual, né? Onde tem grupos de estudos, tem palestras, e agora com esta vivência dessa pandemia que tem nos colocado dentro de casa, e claro que é um momento difícil para todos nós, mas sabemos que nada é por acaso e tudo tem um significado real e importante para o nosso crescimento espiritual. E nós estamos estudando Leon Denis, esse mestre maravilhoso, continuador de Allan Kardec, com esse seu livro, O Ser, o Destino e a Dor, que ele publicou em 1908, e como contém ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Hoje, na semana passada, nós falamos sobre a morte, definimos a morte, a hora da morte, como que nós deveríamos nos preparar para a morte, o reencontro que é na pátria espiritual. Na verdade, a morte não existe, né? O que existe é vida. Por isso é que Jesus falou: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nós estamos vivendo essa abundância, né? Com esse ar maravilhoso que a gente respira, com essa beleza que nos envolve numa noite de luar, etc. e tal. E hoje nós vamos ver o 11º capítulo, que é o último capítulo da primeira parte do livro O Ser, o Destino e a Dor. A primeira parte é sobre o ser. Então, nós vamos estudar a vida no além. É o destino, esse último capítulo, Leon Denis deu o nome A Vida no Além. Esse estudo é lindo também. Leon Denis realmente é um poeta, porque ele fala que nós vivemos em dois mundos simultaneamente. Nós vivemos no mundo espiritual, quando relaxamos o nosso corpo físico e podemos participar da dimensão espiritual da qual nós viemos, né? Assim, e vivemos no mundo material, porque ligados molécula a molécula ao corpo físico, como nós já cansamos de repetir, já estudamos, nós estamos encarnados aqui na Terra, nesse momento de transformação planetária, né? A gente está vendo que muita coisa está mudando. De 20 anos para cá, temos assistido muitas mudanças lindas. E agora, com essa pandemia, que a gente não pode dizer que é bonito, mas nós podemos dizer que será muito importante para a nossa ascensão espiritual, para que a gente ajude o planeta também a se organizar, afastando um pouco o ser humano. A Terra agradece, né? O planeta Terra agradece. E Leon Denis, eu separei 13 itens importantes desse capítulo. O primeiro é esse, que ele diz que nós vivemos em dois mundos e através do nosso sono físico nós podemos usufruir desse mundo espiritual. Então, como nós somos um espírito imortal encarnado, nós precisamos dormir. Já falamos sobre isso também, a necessidade do sono físico para que a alma se liberte e possa vivenciar a dimensão espiritual, que é, na verdade, a verdadeira vida, né? Tudo é vida, na verdade. Tudo é vida no universo, nós já também falamos sobre isso, Denis falou sobre isso. E ele disse que no século das revelações, ou seja, no século XIX, muitos experimentadores, muitos cientistas entraram em contato com a dimensão espiritual de forma séria, né, uma ciência experimental,
uma ciência séria de pesquisa para conversar com os habitantes do além-túmulo, com os espíritos desencarnados. E aí trouxeram muitas revelações a respeito da vida, da continuidade da vida, que a vida tem noção de continuidade. Nós vamos partir para a dimensão espiritual exatamente, vamos recomeçar lá, recomeçar de onde nós paramos aqui. E quando entramos na Terra, essas aquisições todas da presente existência continuará conosco na dimensão espiritual. Por isso é que a gente sempre repete a teoria de Lavoisier, né? Nesse mundo, nada se perde, tudo se transforma. Então, o ser humano vai deixar o corpo físico na Terra e vai acordar, digamos assim, vai despertar na dimensão espiritual. E como seria esse despertar? Na semana passada, a gente já falou do momento da morte, que depende da elevação de cada espírito, esse momento que ele vai desligar-se do seu corpo físico e vai para a dimensão espiritual com seu corpo espiritual, o que os espíritos chamaram de perispírito. Esse perispírito tem propriedades que nos permite, é bom a gente repetir também, né, essa fundamentação, o perispírito tem propriedades que nos permite viajar pelas galáxias. Esse perispírito, quanto mais leve ele se tornar por conta das aquisições morais, por conta das aquisições que os ladrões não roubam e as traças não corroem, né, que são os valores morais, as virtudes, quanto mais nós desenvolvermos a nossa autoiluminação, um voo maior nós poderemos realizar, porque o perispírito nos permite adquirir, absorver os elementos materiais dos outros globos onde vamos habitar, né? Nas próximas encarnações, talvez não tenhamos mais que voltar à Terra, poderemos, quem sabe, habitar um mundo já em regeneração, que a Terra está nessa transformação planetária. Quem sabe? Ou quem sabe também, em lá chegando, revendo os nossos méritos e deméritos, a gente peça para retornar à Terra, para refazer alguns equívocos ainda que não puderam ter sido resolvidos. O Leon Denis também lembra, nesse capítulo, do estado de perturbação que o espírito passa quando entra na realidade espiritual. Nem todos entram de maneira igual, e nem toda perturbação é igual. Tem espíritos que, pelos seus apegos ao mundo material, ele até nega que esteja desencarnado, ele acha que está vivo e ele fica apegado, né, às coisas da Terra, ao seu ambiente familiar, até que ele consiga entender em que plano dimensional ele está. Porque ele sofre muito tentando se comunicar com as pessoas, tentando falar, tentando argumentar, e ninguém o está percebendo, porque são planos dimensionais diferentes. Então, ele sofre muito. Então, Leon Denis coloca aqui que a lei da gravidade na dimensão espiritual é muito menos rígida, mas ela existe também. Então, nem todo espírito consegue levitar. Alguns espíritos com maiores conquistas, eles já levitam, eles não precisam andar passo a passo. Uma certa feita, quando eu encontrei com meu pai na dimensão espiritual e que ele estava assim escorregando, né? Eu falei, ué, pai, me ensina isso. Ele de vez em quando soltava assim do chão. Eu falei, minha filha, isso você vai aprender rapidamente quando você chegar aqui. Então, assim, é que a lei da gravidade é menos intensa.
eles ficam deslizando pelas superfícies, né? E os mais evoluídos levitam mesmo, voam, né? Os espíritos superiores. Ele diz também que nenhuma barreira, nenhuma muralha é obstáculo para os espíritos. Aí não importa a elevação, não tem a ver com elevação, porque os espíritos desencarnados, é muito raro aqueles que não conseguem atravessar uma parede. A grande maioria consegue, a não ser aqueles que teimam que ainda estão vivos e que ele vê a parede como um grande obstáculo, a porta como um grande obstáculo. Mas já na dimensão espiritual, esses limites são menores, porque a percepção da alma é muito maior, como já falamos nisso. Os espíritos adiantados, diz Leon Denis, libertam-se rapidamente de todas as influências terrestres e retomam a consciência de si mesmo. Neles, a clarevidência, a clareaudiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível, diz Denis, que constitui, segundo a expressão de Maia, o mistério central da vida. Então, os espíritos superiores, eles dominam, né, essa noção, esse conhecimento do fluido na dimensão espiritual, que é totalmente diferente do ar que nós respiramos aqui. Então, eles dominam essas condições, então eles têm a clareaudiência, a clarividência, a percepção da alma elevada é muito maior do que a nossa percepção de espíritos ainda imperfeitos. O que Denis fala também é que os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material, acham que ainda vivem fisicamente e prosseguem, às vezes, durante anos, o simulacro de suas ocupações habituais. Então, a vida nessa noção de continuidade, a gente chega na dimensão espiritual, passa por aquele período de perturbação. Eu sempre gosto de explicar esse período de perturbação, que é quando você viaja e vai dormir num hotel, e que o hotel, a porta do banheiro é diferente da sua casa, né? A cama também é diferente, aí você acorda assim de noite e de repente fica assim, onde é que eu estou mesmo? Né? A gente passa por um períodozinho assim mínimo de perturbação, querendo se localizar. Então, na dimensão espiritual, segundo Denis, e segundo os espíritos também, esse período de perturbação é proporcional ao conhecimento e à elevação do espírito. Se ele é um espírito de maiores conquistas, um estudioso, um batalhador, um homem que entendeu a razão da vida, ou uma mulher que entendeu a razão da vida, e utiliza todo o seu tempo na Terra conectado com o bem, certamente na dimensão espiritual, esse despertar vai ser muito suave e a pessoa vai tomar conhecimento de onde ela está, de que forma ela vai proceder dali para frente, o reencontro com os amigos, né? Kardec diz que morrer é como sair do fundo do oceano e visualizar o sol, que é uma claridade enorme. Então, morrer é bom, ou seja, desencarnar, porque ninguém morre. Desencarnar é bom, mas existe todo um estudo a partir dos experimentadores do século das revelações, né, que nos revelaram que existe diferença. Cada morte ou cada desencarne, cada retorno à realidade espiritual é individualizado, é diferente para cada um. Nada fica oculto, meus irmãos. Isso é que é importante a gente memorizar, que nada fica oculto, porque o nosso corpo perispiritual é como um livro aberto. As suas vibrações dizem
a sua energia, a sua iluminação, a sua cor, né? Que diz que o nosso corpo espiritual tem perfume, tem velocidade, tem luz, tem cores, tem cheiro. Então, o nosso corpo espiritual vai dizer exatamente quais foram as escolhas, qual foi a caminhada que nós fizemos nas múltiplas existências. Denis conta sobre a luz espiritual. Ele fala também, olha, os materialistas ficam atados às coisas da terra, como nós já dissemos. Os céticos, as pessoas céticas, que muita gente fala assim, eu sou agnóstico, né? Eu sou cético, eu duvido de tudo. Então, ele chega também na dimensão espiritual, claro, duvidando de tudo. Será que eu estou vivendo isso mesmo? Mas parece um sonho. Quando a gente não acredita naquilo que a gente está vendo, parece que a gente está sonhando, né? Então, Leon Denis diz isso. As impressões têm a ver com os valores e as crenças individuais. Se você foi uma pessoa que fazia parte de um grupo religioso, você vai ficar esperando assistência daquele núcleo religioso. Eu me lembro quando a minha avó, madrasta da minha mãe, mas foi a avó que nós conhecemos, quando ela desencarnou, nós 5 irmãos, a minha mãe teve 5 filhos, né? Nós estávamos lá em volta no cemitério, em volta do seu caixão, e nós começamos a orar, pedindo a Jesus por ela e tudo, mas a alma dela só saiu dali do corpo quando chegou um pastor na dimensão espiritual, com aquela Bíblia, assim, ela era protestante, quando o pastor chegou e falou, Maria, vamos, minha filha, o reino de Deus te espera. Aí ela levantou, a gente viu direitinho, né? Eu, então, às vezes a vidência me privilegia. Eu vi minha avó se levantar e toda feliz seguir para o reino de Deus com o seu pastor. Enquanto as nossas orações ali, claro, que serviram muito para até atrair esse trabalhador da dimensão espiritual. Por isso, então, quando o Denis fala que a consciência depende muito, né? Ele diz aqui, a consciência desperta, depende muito das nossas crenças, das nossas convicções, porque aí nós vamos querer, na dimensão espiritual, nos encontrar com os espíritos que nos são afins, né? Que aceitam as explicações da vida assim como nós entendemos. É muito interessante que Denis fala sobre a luz espiritual. A luz espiritual, cheia de força e de vida, nascia em mim. Ele relata isso aqui, não ele, Denis, mas ele relata uma das experiências do espírito que lhe contou isso, que a luz espiritual nascia dentro dele, ele via brotar a luz de dentro dele. Então ele dizia, a luz não vem dos outros, mas de nós mesmos. Quanto mais tivermos trabalhado na verdade, no amor e na caridade, mais será esta luz, a ponto de tornar-se ofuscante para aqueles que nos são inferiores. Então, olha bem que coisa bonita. Então, quando você se autoilumina através das boas obras, porque a autoiluminação é agir de acordo com as leis soberanas do nosso Pai, lei de amor e caridade, né? Compreensão, etc. e tal. Essas leis vão permitindo que o nosso corpo espiritual vá se iluminando. E aí você terá o seu espaço iluminado, não com uma luz que vem de fora, mas com uma luz que vem de dentro. Me lembro até quando eu li sobre o Van Gogh, né? O Van Gogh, ele pintava na Holanda, e aí ele achava a Holanda muito escura, né? O país holandês muito escuro, e ele buscou a França
ele foi em busca da luz, que a França era chamada de cidade-luz, que tinha muita iluminação boa e tinha mais sol também. Então ele foi buscar essa luz, mas lá chegando, ele escreve essa frase: eu quero a luz que vem de dentro, quero que as cores falam das minhas emoções, porque essa iluminação depende das nossas emoções, de como nós escolhemos, como nós realizamos a nossa vida na Terra enquanto estamos encarnados. Então, a luz espiritual é uma coisa maravilhosa. Outra coisa que Denis fala são as comunidades do espaço. Imagine, existem várias comunidades na dimensão espiritual, segundo o relato de muitos estudiosos. A coleção André Luiz, então, Psicografia de Chico Xavier, gente, é uma coisa maravilhosa. As informações que André Luiz traz para a Terra através da mediunidade de Chico Xavier. E quando a gente lê também, há 2000 anos, Memórias de um Suicida, e toda a coleção Ivone Pereira, né? A gente percebe que já temos muitas informações a respeito da dimensão espiritual, consolidando esse conhecimento que Leon Denis escreveu em 1908, e todas essas informações que vieram depois foram enfatizando, consolidando esses conhecimentos. Então ele diz: a fonte de todas as alegrias, de todas as dores, está na razão e na consciência. Então, quanto mais nós buscarmos o conhecimento, Leon Denis fala no seu livro Depois da Morte, que nós estudamos juntos, né, que nos povos antigos a doutrina secreta, considerada secreta, os ensinamentos secretos, eram exatamente as informações da dimensão espiritual que os espíritos revelavam já naquela época. Esse intercâmbio mediúnico era muito comum, eles chamavam de doutrina secreta. Então, para nós hoje, ter consciência de que a vida tem noção de continuidade, que no além nós vamos dar continuidade até mesmo aos nossos sonhos. Olha o que o Denis fala de sonhos. Nossas concepções e nossos sonhos nos acompanham em toda parte. Então, não adianta a gente querer esconder na dimensão espiritual daquilo que a gente esconde até da gente mesmo, né? Tem coisas, tem segredos que a gente esconde até para a gente mesmo. Mas na dimensão espiritual, tudo se revela, porque nós deixamos registrados em nós mesmos, através da nossa iluminação pequenininha ou iluminação maior, nós deixamos revelados quem nós somos. Quando eu li na Revista Espírita, 1858, né, que Allan Kardec escreveu de 1858 a 1868, 10 anos, na verdade 11 anos de Revista Espírita, ele fez pesquisas ali pela França, ele recebia muitas cartas, muitas pessoas dando depoimento de espíritos que apareciam em suas residências, que vinham contar, amigos, tanto relato, é uma coisa maravilhosa a Revista Espírita, e eu li um relato que me impressionou muito, da revista de 1858, quando o Mozart se comunica através da Hermínio Dufour, que era uma médium do grupo de Allan Kardec, onde ele revelou que em Júpiter eles reconheciam logo de cara quando recebeu a visita de um terráqueo,
porque muitas vezes durante o desdobramento, algumas pessoas já merecem ir a outros planetas, talvez até de onde eles tenham vindo mesmo. Mas aí a gente não é iluminado, né? Moza fala que os espíritos da Terra, quando chegam em Júpiter, eles não levitam, né? Eles não conseguem levitação, não conseguem voar, e tem uma luz muito pequena. Então, foi um detalhe que eu fiquei encantada de saber, porque vem consolidar também a experiência de tantos outros reveladores, né, dessas informações que chegam do além para nos preparar, para que a gente se prepare, que não adianta a gente vestir uma aparência de santo se não existe nenhuma santidade, e aí nós vamos ser realmente aquilo que nós somos, ou que estamos, né? Hermínio Miranda, é muito bonito quando ele fala assim, eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda, porque ninguém ainda é, nós estamos em evolução. E outra coisa que ele fala é que nada fica oculto, enfatizando isso, tornando-se transparente no além, a alma se julga a si mesma, como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Sozinha, em presença do seu passado, vê reaparecerem todos os seus atos e as consequências deles, todas as suas faltas, mesmo as mais ocultas. Olha que coisa linda e séria que nós estamos falando, meus irmãos. Ai, eu já estou ansiosa para que termine essa pandemia e que a gente possa conversar muito sobre isso lá no nosso chat. Mas eu tenho comparecido no chat para falar com as pessoas, responder as perguntas, e eu fico muito feliz com a participação de vocês. Olha, a gente já cresceu bastante, nós éramos 83 mil, né, inscritos, agora já estamos com 88 mil. E eu peço a vocês, vamos compartilhar para que a gente consiga levar a mais pessoas esse conhecimento libertador. Então, resumindo, né, conclusão do estudo, do nosso estudo hoje, de Denis na pátria espiritual, continuamos a nossa jornada de onde paramos. Então, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, nessa existência eu queria tanto estudar um instrumento, não consegui. Vai ter tempo para estudar. E se você estudou um pouquinho, lá você pode dar continuidade a esse estudo. Eu me lembro a minha avó não, a minha tia Maria, irmã do meu pai, ela viveu 99 anos, mas com 72 anos, ela se matriculou no ginásio, que o ginásio chegou na região onde ela morava. Como ela teve 11 filhos, ela não teve nenhuma oportunidade de estudar. Então, quando abriu o ginásio lá na região do Pequiá, né, que é onde ela morava, ela disse assim, eu vou entrar na escola. E todos os filhos, né, aqueles 11 filhos, mãe, que bobagem é essa? Já está todo mundo formado? Não, eu vou estudar. E é uma coisa linda a gente ter essa noção de que a vida continua, porque não importa, você está com 70, 80, decide aprender uma língua estrangeira ou decide a tocar um instrumento, eu acho que vale a pena, meus irmãos. Vale a pena, porque na dimensão espiritual nós teremos a oportunidade da continuação, de continuar de onde nós paramos. Então, lembrando sempre que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Isso, todo esse estudo enfatiza cada palavra de Jesus. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ora, como que um morto pode enterrar outro morto? Jesus falava dessa nossa crença perversa
de achar que a vida termina aqui, que a vida é uma existência só. Não é. Nós temos múltiplas existências. Então, nós vamos terminar com a música do Cabete, quando ele diz assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz, só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz, vem, ó meigo Nazareno, este mundo transformar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastai do mundo as guerras, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflições, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que vamos iniciar a segunda parte do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós vamos falar sobre o nosso destino. O destino já existe? Será verdade que já está tudo escrito? O que você acha? Faça a pergunta, estude, pesquise. Muita paz para todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.